Denúncia contra Michel Temer é rejeitada na Câmara e ficará parada até o final do mandato. Incêndio segue destruindo Chapada dos Veadeiros e já comprometeu 26% da área de preservação. Tragédia na escola de Goiânia levanta discussão sobre bullying, mas especialista alerta sobre opiniões polarizadas. E ainda vamos falar sobre Halloween e reforma protestante, que completa 500 anos neste mês de outubro. Olá, tudo bem com você? Começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência mais uma vez, pela sua companhia. Começa esse programa que debate aí fatos importantes, notícias que acabam tendo destaque durante a semana. E a gente está por aqui, tudo bem com vocês? Olá, amigos. Tudo bem, que bom ter vocês aqui de volta. Eu quero mandar um abraço especial. Final de semana passada eu tive o privilégio de conhecer o estado do Tocantins, mais precisamente a cidade de Palmas e Abreulândia. Então, um grande abraço para vocês aí no Tocantins. Agora você já conhece o Centro-Oeste todo, Suzane, viu? Agora... Foi? Não é Centro-Oeste, né? Tocantins é Norte, desculpa. Foi um dia. Não, é porque as características do Tocantins são mais parecidas com o do Centro-Oeste do que do Norte, né? Mas tínhamos um pequeno problema geográfico aqui, mas já estamos de volta. É que ele ainda não tem o mapa atualizado no Brasil. Exatamente. É que ele tem um Atlas de muito tempo atrás. O Atlas é de 1900 e... Quando foi isso, eu vou errar ainda aqui, né? Olha, mas eu ia falando que vale a pena conhecer a capital, né? Palmas é uma cidade muito incrível, muito bonita, muito bem planejada, estruturada. Quase ninguém comenta, né? Tem o Rio Tocantins muito bonito também. Você tá ligado, Mato Grosso do Sul, né? Sabe que tá tranquilo, você sabe que né? o Acre já faz parte do Brasil, tá tudo né? certo, né? Não, tô por dentro. Nossa, o Acre é da época, sei lá, era império ainda, né? Acho que quando o início da República, Olha, sei lá. Não me sinto preparado para Eu ia opinar. falar isso. Não posso opinar. Não posso opinar A frase sobre não é isso, bem não. essa, né? Mas é o sentido. Eu posso mandar abraço também? Claro. É porque é o seguinte, no final de semana passado teve Caravana Novo Tempo. A última Verdade. Caravana Novo Tempo do ano foi no oeste do Paraná. E aí eu queria mandar um abraço pro pessoal de Cascavel, que a caravana foi na cidade de Cascavel, em especial para uma senhora que pediram para eu mandar um abraço para ela. Eu espero que a senhora esteja assistindo agora. É a Mafalda Reiser. Eu não conhecia a Mafalda, mas amigos dela conhecem e pediram, olha, manda um abraço para ela. Ela é uma senhora que está sempre assistindo a Novo Tempo, mas ela está acamada. Ela é de Toledo, no Paraná, próximo ali de Cascavel. E ela também é anjo da esperança. Um abraço, então, para dona Mafalda Reiser. Um abraço, dona Mafalda. Obrigado pela sua audiência, sempre com a gente aqui na Novo Tempo. Deixa eu aproveitar então e também mandar um abraço. Claro, Hélio Moura. Já que o Leite falou sobre a região oeste do Paraná, é onde vive a família da minha esposa, minha sogra, meu sogro, meus cunhados também, só que eles moram em Foz do Iguaçu, do ladinho das Cataratas. Legal, então a gente sempre gosta de visitar a família lá. Claro, porque a família é incrível. Vocês ouviram aí, né, Não gente? é por conta das cataratas. Não tem nada a ver com por causa das isso. cataratas, o Parque das Aves e do Paraguai, que fica do lado da Argentina. Mas, família, né, casualmente, estão ali. Casualmente. Casualmente não precisa de hotel para ir para lá. Falando em Foz do Iguaçu, a gente estava com uma argentina lá da equipe da Novo Tempo. Ela disse, eu ouvi uma argentina falando que o lado do Brasil das cataratas é mais legal que o da Argentina. Olha, eu já gosto mais do lado da Argentina. Não vamos revelar para os argentinos quem é essa pessoa que pode ter um problema. Mas o Hélio Moura já está do lado da Argentina. Já. Gente, vamos lá para os destaques? Vamos Parece lá. que a gente está com umas conversas de comadre aqui que não termina nunca hoje. facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo. Siga a gente aí, tem o nosso site também, novotempo.com/jornalismo. Deixei o pessoal, inclusive do GC louco lá falando super rápido, todas as nossas redes sociais. Vamos lá para os nossos destaques então, Hélio. Vou começar com você para a gente conversar sobre a denúncia do presidente Temer que foi rejeitada. Foi rejeitada de novo, não foi surpresa. O governo já sabia que ia conseguir derrubar mais uma vez a denúncia. A própria oposição também já esperava que isso fosse acontecer. Só que teve um elemento aí interessante, porque o governo contabilizava 270 votos. Achava que teria 270 deputados a favor do presidente Michel Temer. Só para lembrar que para que a denúncia fosse aceita e enviada
para o Supremo, seriam necessários 342 votos contra o presidente Michel Temer. E aí o governo esperava que teria pelo menos 270 apoiadores e tiveram, na verdade, 251. Então, 251 votos pedindo para que o Temer não fosse investigado. Acabou vencendo porque precisaria, na verdade, de 342 contrários. E foram 233 votos contrários ao presidente Michel Temer, 2 se abstiveram e 25 deputados faltaram. Então, com essa decisão, o governo continua do jeito que está, não há mudança nenhuma. Essa denúncia contra o Temer e contra outras pessoas também, incluindo 2 ministros, né, o Eliseu Padilha, que é da Casa Civil, e o Moreira Franco, que é da Secretaria-Geral da Presidência da República, essa denúncia fica suspensa, como a primeira, que já tinha sido, e aí só pode ser retomada caso o Supremo Tribunal queira, depois do mandato do presidente Michel Temer e desses 2 ministros, né, nesse caso. Nessa denúncia agora, o Janot tinha colocado 2 crimes contra o Temer. Obstrução de justiça, por causa daquela conversa dele com o Joesley, dizendo, olha, mantenha isso, no sentido de continue pagando aí o silêncio do pessoal para ninguém me delatar. E o segundo crime de formação de quadrilha, organização criminosa, porque estaria ele associado com esses 2 ministros, os ex-ministros, Rodrigo Rocha Loures e o próprio Joesley, todos numa organização criminosa para tentar barrar as investigações. Mas está tudo certo, então. Muito Tudo bem. certo? Tudo certo, nada resolvido. Tudo parado no momento. Tudo parado. Leite, eu até dei essa manchete ali no início, né? O incêndio na Chapada dos Veadeiros, que já consumiu mais de 26% de áreas de conservação. A Chapada dos Veadeiros é uma região que fica um pouco acima ali do Distrito Federal, é dentro do estado de Goiás, mas é bem próximo ali do Distrito Federal, e tem um Parque Nacional de Preservação dessa área, né? E é um parque grande, é um parque nacional ali, e é um parque que tem uma boa preservação da área de cerrado, né? E eu já fui lá uma vez e me impressionou, inclusive, porque quando eu fui lá, eu achei uma vegetação muito única ali, com uma riqueza de flora, de fauna, e 26% do parque já foi queimado nessa situação aí, nesse incêndio. E é uma das mais importantes que a gente tem, né? E a região de Cerrado, no estado de Goiás, é uma das áreas mais bem preservadas do Cerrado. Assim, a gente tem área de Cerrado em outras localidades, tem um pouco em Minas Gerais, tem no Mato Grosso também, mas ali em Goiás é bastante único. E 26% do parque ter sido destruído no incêndio é muita coisa, né? E o pior de tudo isso é que, com certeza, de acordo com as autoridades, o incêndio foi causado por ser humano, de maneira criminosa, coloca o fogo propositadamente. Eles tinham comentado de ser raios, mas não chove já tem um tempão, né? É que o que acontece? Por causas naturais, na seca ali do cerrado, não acontece incêndio, não acontece uma combustão espontânea. Só acontece por causa natural se cai algum raio. E aí, como você mesmo mencionou, faz 1 mês que não chove na região. Então, só pode ter acontecido porque alguém botou fogo. Então, é muito ruim isso, né? E assim, faz 9 dias, pelo menos do momento que a gente está gravando aqui o programa, o Redação, que o incêndio acontece ali. Tem mais de 200 brigadistas tentando apagar o fogo e ainda não conseguiram conter o incêndio. E muita gente também, tem vários voluntários, mas é ruim, né? Porque daí você perde muita flora nativa, vários animais também morrem no meio desse incêndio. Então é uma pena que tudo isso esteja acontecendo, né? Espero que até o momento que o programa aqui esteja sendo exibido já tenha acabado o incêndio por lá, mas Sim. É uma coisa muito triste. Ok. Suzane, a gente vai falar de um outro caso muito triste, né? Que é o caso da escola em Goiânia. Conta pra gente o que aconteceu lá e a gente vai discutir também um pouco sobre bullying, né? Para quem de repente está assistindo agora, não acompanhou toda a reportagem, só contextualizando, né? Porque isso foi falado durante toda a semana e todo mundo ficou bastante chocado, né? Um adolescente de 14 anos, de uma escola particular em Goiânia, ele levou uma arma dos pais para a escola, até então ninguém tinha visto, até ele sacar a arma, o que já abre aí uma questão muito importante, né, das escolas em relação à segurança. Essa é uma observação de maneira individual que eu faço, porque isso já aconteceu em outros momentos de alunos levar a arma para a escola. E os pais são militares, né? Tanto a mãe quanto o pai, então ele achou essa arma em casa,
outro parênteses, uma outra observação em relação a esse ponto dessa história toda, para os pais que têm arma em casa ou, né, que trabalham com isso, enfim, o olhar atento sobre os filhos, né, são crianças, adolescentes, ele tem 14 anos, praticamente uma criança, ficar esperto com os filhos, porque são curiosos, a gente acha que às vezes os filhos não estão observando o que os pais estão fazendo, mas eles estão acompanhando tudo, né, principalmente quando é intencionado. Aí, na hora do intervalo, ele sacou a arma e começou a atirar nos colegas, matou 2 meninos e feriram mais outros 4 colegas na sala de aula. E até então, o que eles julgam, o motivo, né, que todo mundo comentou, a mídia comentou sobre isso, ele também chegou a dar essa declaração que ele sofria bullying na escola e essa foi uma vingança dele, né, para matar os colegas. Ele chegou até a falar que um dos colegas que ele atirou e que ele matou seria uma dessas pessoas, né, que zoavam com ele na sala de aula, chamavam ele de fedorento, chegaram até a comentar que um desses colegas teria levado um desodorante, entendeu, para afrontá-lo ainda mais nessa questão. E o que eu achei interessante, assim, porque todo mundo agora, né, está comentando sobre o bullying, a importância de discutir esse assunto, e uma pesquisadora da Unicamp, ela tem um centro de estudos, um grupo de estudo, né, que estuda a educação moral, ela falou uma coisa interessantíssima sobre não fazermos ou declararmos ou termos opiniões muito polarizadas sobre o assunto. Chegar e dizer, olha o que o bullying provoca. Assim, de maneira isolada, colocar todo o peso da história no bullying. E aí ela levantou alguns pontos nessa história específica, né? Tem a história também que a gente viveu um tempo atrás, né, Wagner? Você até fez um especial sobre isso, que é da escola lá de Realengo, né? Uma situação bastante parecida. Ela disse que quando a gente polariza, isso pode ser prejudicial. Porque tem que levar em consideração outros fatores. De chegar e falar assim, olha... Isso aconteceu por causa do bullying. Por causa do bullying. Não é bem isso. Não é bem isso, só isso. O bullying pode ter sido o estopim da situação, mas só que... O gatilho. O gatilho, mas só que uma pessoa, para fazer isso, não é simplesmente receber um bullying que qualquer pessoa vai ter uma atitude como essa. Vai matar os Já outros. tem que existir todo um problema anterior a isso e o bullying vai ser realmente esse gatilho, mas não o principal culpado da tragédia ter acontecido. E, obviamente, essa pesquisadora aí também não está falando que é legal também fazer bullying, né? Ela Claro só está que falando não. assim, Não, claro que não. só vamos colocar cada coisa no seu lugar. Cada né? coisa no seu lugar. Inclusive, ela fala sobre a importância da gente falar sobre esse assunto de maneira clara e direta com os alunos. Uma coisa que ela fala que eu achei extremamente interessante é que 70% de casos que são efetivos anti-bullying, ela parte dos próprios adolescentes para com os adolescentes. Quando um adulto fala, igual dá palestra, punir, brigar, chamar atenção ou motivar através de seminários, o próprio adulto conversando com o adolescente não é tão eficiente quando os próprios adolescentes conversam entre si. Então, eu e o Hélio aqui somos 2 coleguinhas de sala de aula, eu vejo ele aplicar bullying no Leite e eu entro com o papel de mediador no sentido de dizer para você, olha, isso aqui não é legal, não é interessante, veja bem, não faça isso, tal. Quando eu converso com os meus próprios pares, então ela diz que a escola precisa ter algumas estratégias para tratar com esse aluno. Por exemplo, treinar alguns adolescentes, principalmente esses que talvez sejam mais influenciadores na escola, para que eles sejam treinados, capacitados para esse tipo de situação. Quando ele vê o outro aplicando o bullying, ele mesmo chegar no colega e dizer que aquilo não é legal e não se juntar a ele e começar a ofender, né? Eu achei isso muito, muito legal, porque, querendo ou não, o adolescente, ele se comunica com os próprios adolescentes, né? E, às vezes, cansado de tanto ouvir, sei lá, o professor, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Quando um colega da sua idade fala, surte mais efeito, né? Outra coisa que ela disse também que é muito legal é que esses comportamentos a gente tem que levar em consideração a vida familiar do aluno. Então, assim, o professor, na opinião dela, ele tem essa capacidade de perceber quando o aluno está estranho, quando o aluno já tem um temperamento diferente, de ver se ele não está legal na sala de aula, se está acontecendo alguma coisa. Então, estudar o comportamento dele junto à família, né? Porque, de repente, ela comentou sobre esse assunto. A gente não sabe, mas será que como é que é essa família dele, entendeu? Como é que é a vivência lá? Então, deveria levar em consideração também esse aspecto familiar. Aí é onde ela fala do papel da escola nesse sentido, né? De estar com um olhar atento em relação ao comportamento dos alunos
e usar os próprios alunos para disseminar atitudes de anti-bullying, por exemplo, entendeu? Então, resumindo aqui, amarrando, essa questão dela não falar sobre opinião polarizada foi muito interessante para a gente levar em consideração vários outros aspectos na vida de um adolescente, né? Certeza. Bom, a gente vai fazer uma parada agora para o intervalo. No próximo bloco o assunto é Halloween, filmes de terror, ocultismo. O Redação volta já, não sai daí.